Gregory Peck finalmente quebra o silêncio sobre Robert Mitchum. Gregory Peck nasceu Eldred Gregory Peck em 5 de abril de 1916, em La Jolla, Califórnia. Sua infância nem sempre foi fácil. Seus pais se divorciaram quando ele ainda era criança, e ele foi criado principalmente por sua avó. Apesar desses desafios iniciais, a alta estatura, a presença imponente e a dignidade discreta de Peck o destacaram desde cedo. Depois de frequentar o San Diego State College, ele se transferiu para a Universidade da Califórnia, Berkeley, onde desenvolveu um forte interesse pela atuação. Foi aqui que Peck descobriu a arte que definiria o rumo de sua vida, e logo decidiu segui-la com convicção. Na década de 1940, PC iniciou sua carreira no teatro, e sua dedicação e talento natural o levaram rapidamente à Broadway. Suas performances chamaram a atenção de Hollywood e ele fez sua estreia no cinema em Dias de Glória, 1944. O público foi imediatamente impactado por sua sinceridade, sua capacidade de retratar personagens com calor humano e força moral, e sua marcante presença física. Em pouco tempo, Peck se tornou um protagonista, estrelando clássicos como As Chaves do Reino, 1944, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar, e Spellbound, 1945, dirigido por Alfred Hitchcock. Conforme as décadas de 1940 e 1950 avançavam, a carreira de PC decolou. Ele se tornou um dos maiores astros de bilheteria da época, conhecido por sua versatilidade e capacidade de incorporar uma ampla gama de personagens. Ele interpretou um jornalista atormentado em A Luz é para Todos, 1947, um filme que abordou corajosamente o tema do antissemitismo, e sua atuação lhe rendeu outra indicação ao Oscar. Em filmes de faroeste como Duelo ao Sol, 1946, e O Pistoleiro, 1950, ele trouxe seriedade e profundidade a um gênero frequentemente dominado pela ação em vez do estudo de personagens. Ele também se destacou em dramas românticos como A Princesa e o Plebeu, 1953, onde sua química com Audrey Hepburn criou um dos casais mais amados do cinema. O papel que definiu a carreira de Paul McCartney veio em 1962, quando interpretou o advogado íntegro Atticus Finch em O Sol é para Todos. Baseado no romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Harper Lee, o filme apresentou Peck como um homem de moralidade inabalável, compaixão e coragem. Sua força silenciosa e atuação poderosa lhe renderam o Oscar de melhor ator. Atticus Finch tornou-se um ícone cultural, simbolizando justiça, equidade e o melhor dos valores americanos. Mesmo décadas depois, esse papel é consistentemente citado como um dos maiores da história do cinema. A carreira de PC continuou forte durante as décadas de 1960, 70 e 80, com atuações memoráveis em filmes como Cabo do Medo, 1962, onde interpretou um papel atípico como vítima do vilão ameaçador de Robert Mitchum, Os Canhões de Navarone, 1961, uma aventura épica de guerra, e Ouro de Maquena, 1969, que exibiu seu carisma na narrativa do faroeste. Em 1976, ele apareceu no arrepiante suspense A Profecia, The Omen, apresentando-se a uma nova geração de cinéfilos e provando sua capacidade de se adaptar aos gostos em constante evolução do público. Além de seu trabalho nas telas, Gregory Peck era admirado por sua integridade, compaixão e esforços humanitários. Ele se manifestou abertamente sobre questões de justiça social, direitos civis e liberdade de expressão. Apoiou causas progressistas, dedicou seu nome e tempo a organizações que promoviam a igualdade e nunca se furtou a tomar uma posição moral, mesmo que impopular. Por suas contribuições às artes e à sociedade, recebeu inúmeras homenagens, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade em 1969, uma das maiores honrarias civis dos Estados Unidos. Em outubro de 1942, durante os primeiros anos de sua carreira em ascensão, Gregory Peck casou-se com a finlandesa-americana Greta Kursinen, 1911-2008. Greta, que imigrou da Finlândia para os Estados Unidos, era uma mulher de notável independência e tino comercial. Mais tarde, envolveu-se em trabalhos beneficentes e humanitários e, durante sua vida, desempenhou um papel importante na comunidade finlandesa-americana
em Los Angeles. Com Greta, Peck construiu sua primeira família e juntos tiveram 3 filhos. O primeiro filho, Jonathan Peck, nasceu em 1944, seguido por Steven, em 1946 e, por fim, Carrie Paul, em 1949. Cada filho trouxe alegria e realização à vida de PC em um momento em que sua carreira em Hollywood também estava em ascensão. Embora o casamento entre Gregory e Greta tenha durado mais de uma década, o casal acabou se distanciando devido a diferenças irreconciliáveis. Após anos de tensão, eles se divorciaram oficialmente em dezembro de 1955. Pondo fim a um casamento de 13 anos. O divórcio foi um capítulo doloroso na vida pessoal de PC, mas o golpe mais devastador veio anos depois, com a perda de seu filho mais velho, Jonathan. Em 26 de junho de 1975, Jonathan foi encontrado morto em sua casa, num caso que as autoridades concluíram ter sido suicídio. Ele tinha apenas 30 anos. A tragédia deixou uma cicatriz indelével no coração de PC, uma dor que o acompanhou pelo resto da vida. Falando abertamente sobre a perda, Peck certa vez admitiu: "É a coisa mais terrível que já me aconteceu na vida. A gente nunca supera uma coisa dessas." Suas palavras refletiam a profunda angústia de um pai que, apesar da fama e das conquistas, não conseguiu proteger sua família da dor. Aqueles que conheciam Peck disseram que a morte de Jonathan o transformou profundamente, conferindo à sua dignidade e compaixão serenas uma camada ainda mais profunda de empatia e seriedade. Pouco tempo depois do fim de seu primeiro casamento, Gregory Peck encontrou o amor novamente. Na véspera de Ano Novo de 1955, apenas um dia após a finalização de seu divórcio de Greta, ele se casou com a jornalista francesa Véronique Passani, 1932-2012. Véronique conheceu Peck em 1952, quando trabalhava como repórter em Paris. Ela foi designada para entrevistá-lo pouco antes de ele partir para a Itália para filmar A Princesa e o Plebeu, Roman Holiday, o filme que se tornaria um dos papéis mais icônicos de sua carreira. O encontro deixou uma impressão duradoura e, 6 meses depois, Peck a convidou para almoçar. Esse simples gesto marcou o início de um romance para a vida toda. Os dois logo se tornaram inseparáveis, unidos não apenas pelo afeto, mas também pelo amor compartilhado pela cultura, viagens e vida familiar. Juntos, Gregory e Véronique tiveram 2 filhos. Seu filho Anthony Peck nasceu em 1956, seguido por sua filha Cecilia Peck em 1958. Anthony cresceu seguindo os passos do pai, dedicando-se à atuação e também se tornando conhecido por seu casamento de grande repercussão com a supermodelo Cheryl Tiegs, embora a união tenha terminado em divórcio. Cecilia também abraçou as artes criativas, tornando-se atriz, produtora e cineasta documentarista, dando continuidade ao legado de seu pai de contar histórias instigantes. Ao contrário do primeiro casamento de PC, sua segunda união perdurou. Gregory e Véronique permaneceram casados por quase meio século, de 1955 até a morte dele em 2003. A parceria deles era amplamente admirada em Hollywood, sendo descritos por muitos como um dos casais mais dedicados e duradouros da indústria. Gregory Peck também valorizava muito seu papel de avô, encontrando alegria na continuidade da sua família através de várias gerações. Ele teve netos de ambos os casamentos, entre eles o ator Ethan Peck, filho de Steven Peck. Ethan deu continuidade à tradição artística da família, conquistando reconhecimento na televisão e no cinema, incluindo seu papel como Spock na série Star Trek Discovery e em seu spin-off, Strange New Worlds. Por meio de seus filhos e netos, o legado de PC continua não apenas em Hollywood, mas também nos valores de integridade, compaixão e dignidade que ele personificou ao longo de sua vida. Durante anos, figuras importantes de Hollywood e fãs de filmes clássicos especularam sobre a relação entre 2 dos maiores atores de sua geração, Gregory Peck e Robert Mitchum. Ambos foram figuras imponentes no cinema, personificando força, integridade e carisma de maneiras muito diferentes. Peck era frequentemente lembrado por sua presença nobre e digna em cena, o símbolo máximo de autoridade moral em filmes como To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. Mitchum, por outro lado, carregava consigo uma energia robusta e imprevisível, um ator cujo distanciamento frio e ameaça silenciosa o tornaram
uma das estrelas mais fascinantes de meados do século XX. Embora os dois tenham aparecido juntos, principalmente em Cabo do Medo, 1962, com Peake como o advogado íntegro e Mitchum como o ex-presidiário aterrorizante, nenhum dos dois jamais falou muito sobre o outro, deixando os fãs se perguntando se eles eram amigos, rivais ou simplesmente colegas de profissão que seguiram caminhos diferentes após o fim das filmagens. Foi somente mais tarde em sua vida que Gregory Peake finalmente decidiu abordar o assunto, oferecendo uma rara visão sobre seus pensamentos a respeito de Robert Mitchum como ator e como pessoa. Peake, geralmente cauteloso e ponderado em suas declarações públicas, surpreendeu muitos ao oferecer um reconhecimento sincero do talento de Mitchum. Ele admitiu que, embora seus estilos de atuação não pudessem ser mais diferentes, o seu fundamentado em formação clássica, preparação meticulosa e profunda convicção moral, o de Mitchum frequentemente se apoiava no instinto, em ensaios mínimos e em um naturalismo espontâneo. Ele nutria um profundo respeito pela arte de Mitchum. Mitchum, explicou Peck certa vez, tinha uma maneira de incorporar um personagem que não parecia atuação. Ele fazia parecer fácil, mas esse era o seu gênio. Vindo de Peck, cuja carreira fora construída sobre disciplina e refinamento, esse era um poderoso testemunho da presença única de Mitchum nas telas. PC também compartilhou memórias de trabalhar com Mitchum em Cabo do Medo, um projeto que exigiu que os dois atores interpretassem personagens completamente opostos. PC, a personificação da decência e integridade; Mitchum, a própria personificação do mal e da intimidação. PC revelou que, mesmo fora das câmeras, Mitchum emanava uma aura intimidadora, o que tornava o papel de Max Cady ainda mais arrepiante. No entanto, Peck acrescentou rapidamente que, nos bastidores, o humor e a inteligência de Mitchum frequentemente aliviavam o clima. Ele o descreveu como um homem capaz de desarmar um set tenso com um único comentário sarcástico ou uma risada rápida, uma característica que tornava as longas e exaustivas filmagens suportáveis. Para Peake, isso era a prova de que Mitchum não era apenas um profissional consumado, mas também alguém que entendia o equilíbrio entre seriedade e leveza no processo criativo. Ainda assim, PC não se furtou a abordar os aspectos mais sombrios da reputação de Mitchum. Conhecido por seu espírito rebelde, seus problemas com a lei e sua indiferença às convenções de Hollywood, Mitchum sempre fora uma espécie de outsider. PC admitiu que, como um homem que valorizava a ordem, a família e a responsabilidade, às vezes achava o estilo de vida de Mitchum intrigante. No entanto, em vez de julgá-lo, PC parecia admirar a recusa de Mitchum em se conformar. Ele era ele mesmo, explicou Peake. Ele nunca tentou se encaixar na ideia de ninguém sobre o que uma estrela de cinema deveria ser. Isso exige coragem, eu respeitava isso nele. Foi uma admissão surpreendente, sugerindo que o advogado discreto de To Kill a Mockingbird e o anti-herói melancólico de Out of the Past compartilhavam um reconhecimento mútuo de autenticidade, mesmo que a expressassem de maneiras diferentes. Ao quebrar o silêncio sobre Mitchum, Gregory Peake ofereceu aos fãs uma rara visão da dinâmica entre dois gigantes do cinema. Ele lembrou ao público que a história de Hollywood não é apenas escrita em roteiros ou filmada em estúdios, mas moldada pelas complexas relações entre os atores que dão vida a essas histórias. As palavras de PC revelaram admiração, curiosidade e até um toque de inveja pelo estilo natural de Mitchum, equilibrado com seus próprios valores profundamente arraigados de disciplina e estrutura. No fim, o que PC transmitiu com mais clareza foi respeito. Respeito por um colega artista cujo legado, assim como o seu, perduraria muito depois que as luzes da era de ouro de Hollywood se apagassem. Em 12 de junho de 2003, o mundo perdeu uma de suas lendas mais queridas e duradouras do cinema, quando Gregory Peake faleceu enquanto dormia, aos 87 anos. Sua morte foi atribuída à broncopneumonia, uma grave infecção pulmonar que costuma ser fatal em idosos, e ocorreu após uma longa vida repleta de triunfos pessoais
reconhecimento profissional e décadas de influência dentro e fora da indústria cinematográfica. O falecimento de PC não foi apenas o fim discreto de uma longa carreira, mas também o encerramento de um capítulo na era de ouro de Hollywood, pois ele foi uma de suas figuras mais icônicas, admirado por sua dignidade, sua presença imponente e a autoridade moral que imprimia a quase todos os papéis que interpretava. Peake faleceu em sua casa em Los Angeles, Califórnia, cidade que fora fundamental para sua carreira e vida desde os seus primeiros anos como jovem ator, lutando para se firmar em Hollywood. O fato de ter falecido pacificamente no conforto do seu próprio lar reforçou a sensação de calma e elegância com que parecia se portar ao longo da vida. Diferentemente de alguns de seus contemporâneos que tiveram fins trágicos ou tumultuosos, a morte de PC refletiu a serenidade e a estabilidade que ele valorizava tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Ao seu lado, durante aquelas últimas horas, estava sua dedicada segunda esposa, Veronique Pisani Peck, que fora sua companheira constante por quase 5 décadas. O vínculo entre Gregory e Veronique foi um dos aspectos definidores de sua vida posterior. Casaram-se em 1955, pouco depois de seu divórcio da primeira esposa, e juntos construíram não apenas uma família, mas também uma vida alicerçada em ideais compartilhados, filantropia e amor pelas artes. Verone, uma jornalista francesa que ele conheceu durante uma viagem de imprensa a Paris, trouxe para sua vida um toque cosmopolita e um apoio inabalável que o ajudou a superar os altos e baixos da fama. O fato de ela estar ao seu lado em seus momentos finais ressaltou a profundidade da parceria entre eles e a natureza duradoura de sua história de amor. A notícia da morte de PC se espalhou rapidamente pelo mundo, e homenagens foram prestadas por colegas atores, diretores, líderes políticos e inúmeros fãs que cresceram assistindo-o nas telas. Para muitos, sua morte foi sentida como algo pessoal, como se tivessem perdido não apenas uma estrela de cinema, mas uma figura que representava integridade, compaixão e um tipo de honra, a moda antiga raramente vista em Hollywood. Sua interpretação de Atticus Finch em O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird, de 1962, já o havia imortalizado como um símbolo de decência e justiça, e após seu falecimento, essa imagem tornou-se ainda mais comovente. A maneira serena como ele morreu, com Veronique por perto, pareceu apropriada para um homem que sempre exalou uma força tranquila, nunca precisando de teatralidade para atrair atenção ou respeito. Nos anos que se seguiram, Veronique trabalhou incansavelmente para preservar a memória e o legado do marido, garantindo que as novas gerações continuassem a aprender não apenas sobre sua carreira, mas também sobre os valores que ele representava. As cerimônias memoriais em Los Angeles contaram com a presença de alguns dos maiores nomes de Hollywood, além de familiares, amigos e admiradores de todas as esferas da vida. Sua morte marcou o fim de uma era, mas sua presença perdura nos papéis atemporais que deixou e na nobreza discreta da vida que viveu.